Natal, segunda parte. Hoje em dia são celebrados muitos serviços a Deus em memória do nascimento do Filho de Deus. Percorrei em espírito, ou também na memória, as igrejas de toda espécie. Deixai falar vossa intuição e decididamente vos afastareis das reuniões que são chamadas serviços a Deus. No primeiro momento, o ser humano surpreende-se que eu fale dessa maneira. Ele não sabe o que quero dizer com isso. Mas isso só acontece porque, até agora, ele nunca se esforçou em meditar sobre a expressão serviço a Deus e depois fazer uma comparação com os acontecimentos que se denominam serviço a Deus. Aceitastes isso simplesmente como tanta coisa que existe como rotina desde séculos. E todavia a expressão serviço a Deus é tão inequívoca que nem pode ser usado em sentido errado, se o ser humano não tivesse o costume de aceitar indiferentemente desde séculos sem hesitação. O que atualmente é denominado serviço a Deus é, na melhor das hipóteses, uma oração ligada a tentativas de interpretação humana daquelas palavras expressadas pelo Filho de Deus, e só mais tarde escritas por mãos humanas. Nesse fato, nada pode ser alterado. Nenhum ser humano pode contradizer tais declarações, se quiser ser sincero perante si mesmo e perante aquilo que realmente aconteceu. Acima de tudo, se não for demasiado preguiçoso para meditar profundamente nisso, e não usar um palavreado vazio fornecido por outrem como autodesculpa. Contudo, a expressão serviço a Deus é tão viva em sua especificação e fala por si mesma tão nitidamente aos seres humanos que, havendo apenas um pouco de intuição, dificilmente poderia ser empregada para aquilo que ainda hoje se designa assim, não obstante o ser humano terreno se ter na conta de muito avançado. O serviço a Deus tem de tornar-se vivo, se a expressão deva se tornar, em realidade, com tudo o que ela encerra. Deve mostrar-se na vida. Quando pergunto o que vós, seres humanos, entendeis por serviço, isto é, por servir, não haverá quem não responda logo, senão pela palavra trabalhar. Isso se acha bem explícito na palavra serviço, e nem se pode imaginar algo diferente. O serviço a Deus na terra não é naturalmente outra coisa do que trabalhar aqui na terra no sentido das leis de Deus, atuando e vibrando nisso terrenamente. Transformar em ação na terra a vontade de Deus. E isso falta por toda parte. Quem procura, pois, servir a Deus na atividade terrena? Cada qual só pensa em si mesmo e, em parte, naqueles que lhe estão próximos terrenamente. Mas pensa que serve a Deus quando lhe dirige a oração. Refleti vós próprios, pois, onde na realidade se encontra nisso o servir a Deus. É, no entanto, tudo, menos servir. Assim, é uma parte do hoje chamado serviço a Deus, que engloba a oração. A outra parte, a interpretação da palavra, que foi escrita por mão humana, pode ser considerada, por sua vez, apenas como aprendizagem
para aqueles que realmente se esforçam por conseguir uma compreensão. Os indiferentes e os superficiais estão fora de cogitação. Não é absolutamente sem razão que se diz frequentar um serviço a Deus ou assistir a Ele. Essas são as expressões certas para isso, que falam por si próprias. Serviço a Deus deve, porém, o ser humano executar pessoalmente e não assistir a ele. Pedir não é servir, pois no pedir o ser humano quer geralmente obter de Deus alguma coisa. Deus deve fazer algo para ele, o que está muito longe da noção de servir. Por conseguinte, orar e pedir não tem nada a ver com o serviço a Deus. Certamente isso se tornará compreensível a cada ser humano, sem mais delongas. Tudo aquilo que o ser humano faz na Terra tem que ter sentido. Não pode abusar como quiser do idioma que lhe foi concedido, sem que isso lhe cause prejuízo. Já que não adquiriu conhecimento algum sobre o poder que jaz também na palavra humana, nada pode protegê-lo diante disso. É erro seu se ele descuida disso. Fica sujeito então às consequências do emprego errado das palavras, que se transformam para ele em obstáculo em vez de auxílio. A tecedura automática de todas as leis primordiais da criação não para e nem vacila perante as faltas do ser humano. Pelo contrário, toda a contextura da criação prossegue em sua marcha com inabalável exatidão. Eis o que os seres humanos nunca consideram, e por isso também não atentam para dano próprio. Repercute sempre de modo correspondente, até mesmo nas coisas mínimas e mais insignificantes. A denominação já de si errada das reuniões tidas como serviço a Deus também contribuiu muito para que o verdadeiro serviço a Deus não tenha sido levado a efeito pelos seres humanos, porque cada qual acreditava já ter feito bastante assistindo a tal serviço a Deus, que nunca foi verdadeiramente um serviço a Deus. Denominai essas reuniões uma hora de adoração conjunta a Deus, e então ficaria mais próximo do sentido e, até certo grau, justificaria a instituição de horas suplementares, muito embora a adoração a Deus se encontre em cada olhar, cada pensamento e cada ação, podendo expressar-se através deles. Muitas pessoas certamente pensarão que isso não é possível sem parecer artificial e demasiado forçado, mas não é assim. Quanto mais irrompe a verdadeira adoração a Deus, tanto mais natural se tornará o ser humano em todo o seu atuar, e até mesmo em seus mais simples movimentos. Ele vibra então em sincera gratidão para com o seu Criador, usufruindo as graças na forma mais pura. Transportai-vos hoje para a festa de Natal em qualquer dos serviços a Deus aqui na terra. Jubiloso agradecimento e felicidade devia vibrar em cada palavra, pela graça que Deus concedeu outrora aos seres humanos, até o ponto em que, aliás, se sabe avaliar entre os seres humanos essa graça, pois compreender inteiramente
a verdadeira grandeza o espírito humano não consegue. Aí, porém, procura-se em vão por toda parte. Falta um impulso alegre para os páramos luminosos. De agradecimento jubiloso, nem sequer sinal. Muitas vezes até se torna perceptível uma opressão, que tem sua origem numa decepção, que o ser humano não sabe como explicar a si mesmo. Só uma coisa se encontra por toda parte, algo que a espécie do serviço a Deus, de todos os credos, reproduz como se estivesse gravado com o cincel mais afiado, caracterizando ou forçando a corporificação audível de tudo o que vibra no serviço a Deus. Através de todas as vozes que pregam, percorre um som monótono e melancólico, que cansa por sua contínua repetição e se estende como um véu cinzento sobre as almas que estão adormecendo. Apesar disso, soa às vezes também como um lamento velado por algo perdido ou por algo não encontrado. Ide lá pessoalmente e escutai. Por toda parte encontrareis essa situação esquisita e estranha. Não se torna consciente aos seres humanos, mas, falando em termos usuais, isso se dá a si mesmo. E nisso reside verdade. Acontece assim, involuntariamente, por parte do orador e mostra nitidamente a maneira em que tudo vibra. Não se pode falar de um alegre impulso para cima, nem de um entusiasmo flamejante, mas, pelo contrário, é como uma combustão difusa e fraca, que não consegue a força para irromper livremente para cima. Onde o orador não se deixa levar pela vibração difusa e fraca desse serviço a Deus, quando permanece intocado por isso, o que equivaleria a certa indiferença ou a um consciente alheamento, aí todas as palavras parecerão untuosas, equiparando-se ao ressoar de um metal frio, sem calor, sem convicção. Em ambos os casos, falta o calor da convicção, falta a força do saber vitorioso, que quer falar disso ao próximo em alegria jubilosa. Se, como nas palavras serviço a Deus, é utilizada uma denominação enganosa para algo cujo conteúdo é diferente daquilo que as palavras indicam, então esse erro tem consequências. A força que podia ter é quebrada de antemão com o emprego de uma denominação falsa, não podendo surgir um verdadeiro e uníssono vibrar, porque através da palavra indicadora se originou um outro conceito que não se cumpre. A execução do serviço a Deus se encontra em contradição com aquilo que a expressão serviço a Deus faz surgir como imagem na mais íntima intuição de cada espírito humano. Ide e aprendei, e logo reconhecereis onde vos é oferecido o verdadeiro pão da vida. Antes de tudo, utilizai as reuniões em conjunto como horas de solene adoração a Deus. Serviço a Deus, porém, mostrai na atuação inteira do vosso ser, na própria vida, pois é assim que deveis servir ao vosso Criador, gratos, cheios de júbilo pela graça de poderdes existir.
Transformai tudo o que pensais e fazeis num servir a Deus. Então vos sobrevirá aquela paz pela qual ansiais. E quando os seres humanos vos afligirem pesadamente, seja por inveja, maldade ou baixos costumes, tereis a paz dentro de vós para sempre, e ela ajudar-vos-á finalmente a vencer todas as dificuldades.